Este ensino reúne muitas das diferentes informações que já recebemos na parte 1, o ciclo da criação, e na criação parte 2, como somos criados, em uma compreensão mais profunda do padrão básico da própria criação. Começa com o aminoácido, aquele material oleoso que se forma no topo da água quando fazemos o gancho. O aminoácido é um plasma e quando colocamos em condições de vácuo e com emoção, obtemos a célula do homem. Quando formos aos institutos da Fundação Cash para ver isso diante de nossos próprios olhos, então saberemos sem sombra de dúvida que quão correta é a tecnologia. É um vácuo dentro do corpo, onde todos os ganhos são convertidos em células. Tenho certeza de que esse conhecimento será aberto muito mais no futuro. A próxima parte do ensino é muito compacta e levou muitos dias para abrir parte dele. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que descobri, da maneira mais básica possível. É importante seguir junto com os desenhos feitos nesta aula pelo Sr. Cash. O Criador é um plasma fundamental do qual tudo foi criado e continua a criar. O processo do qual isto é feito é chamado de decaimento nuclear. Este não é um termo correto para isto, porque o decaimento significa algo que apodrece. Não é de forma alguma assim. Para descrever isto, o Sr. Cash desenhou um círculo vermelho representando um plasma fundamental e dentro dele desenhou as linhas dos campos magnéticos que começam a interagir uns com os outros e a reunir e liberar energias. Isto é o mesmo como quando o vídeo que mostra dois campos magnéticos interagindo no espaço. A única coisa é que nos esquecemos de pensar em seu confinamento. Esses campos não eram apenas livres no espaço, seu plasma fundamental em volta é o universo. À medida que os campos magnéticos dentro do plasma fundamental ganham força, eles começam a formar um plasma próprio dentro do plasma fundamental. Isto é representado por um círculo azul no desenho. Assim, agora parece que temos plasmas dentro do plasma. Parece que estes plasmas interagem. Para que estes plasmas interajam uns com os outros, eles precisam de um denominador comum para conectá-los, que é o centro do plasma fundamental. Quando um desses plasmas internos atinge a força apropriada, ele é ejetado para fora do plasma fundamental para encontrar sua posição para iniciar um novo ciclo de vida. Este processo é basicamente o coração da criação. Ele repete em todos os lugares, seja na divisão de um nêutron, em um próton e em um elétron. Se você pensa em uma mãe como um nêutron, então quando ela dá à luz, ela se torna um próton e o bebê um elétron. Algo para refletirmos. Depois de dar à luz, a mãe ainda é a mesma mãe? Isto é apenas o começo. Há muito mais variações a serem observadas. Mas se você entender este processo básico, então você pode observar a vida ao seu redor e ver a essência deste padrão. O próximo grande tema deste ensino é de onde vieram os campos que criaram o Criador. Uma vez que parece haver sempre um espaço maior do qual o universo e o Criador são criados, então onde está o começo? Então, se não podemos encontrar uma maneira de compreender isto, significa que a fisicalidade é uma miragem? Lembre-se que ele está falando sobre a fisicalidade. Uma coisa em que eu penso é no estado de sonho. Nós não passamos pelo processo de evolução. O sonho só começa, está tudo lá, e depois só termina. O Criador está dentro de mim? Ou será que eu estou dentro do Criador? Obrigado por escutar. O workshop número 431 foi iniciado com o Sr. Cash solicitando a exibição de um vídeo que se chama Como Funciona a Ciência do Plasma. O foco é entender como o campo interage uns com os outros. O Sr. Cash prosseguiu dizendo que muitos de nós já vimos essas imagens muitas vezes e lemos os livros e fizemos os ganhos e tudo mais. Mas até que ponto sabemos sobre o que estamos estudando aqui? Até que ponto pensamos sobre o que vemos e estudamos, ou é apenas uma imagem na tela pra gente?
A partir dessas imagens, chega-se ao ponto de que até mesmo um aminoácido é um plasma. Todos nós na Fundação Cash vemos a substância oleosa plana flutuando no topo da caixa de GANs. Mas o que acontece se transformarmos este plasma em uma condição a vácuo? Como seria o aminoácido como um plasma? Ele é verdadeiramente tridimensional? Se você colocar o aminoácido de Cu, ZNO, CO2, CH3 ou outros GANs em uma condição de vácuo apropriada para que ele tome sua forma ideal e o que chamamos de emoção, o que obteríamos? Com certeza teremos a forma de uma célula do homem. Com certeza todos nós que temos trabalhado com GANs pela primeira vez veríamos essa estrutura. Para muitos de nós, isso poderia ser um choque, porque diante de nossos olhos veríamos a prova da tecnologia. Perceberemos que esta estranha substância com a qual temos trabalhado durante anos, sem realmente saber o que é, apareceria agora de repente como uma célula do homem. Não haveria maneira de negar isso. Agora você verá e entenderá que as coisas que estão na condição de vácuo do corpo do homem se comportam de uma maneira diferente. Então veremos como podemos replicar o homem pelos campos e plasma do homem. A replicação ocorre pela essência do centro de operação do aminoácido, que chamamos a alma do aminoácido. Há uma coisa ainda mais fundamental. Quando colocamos o aminoácido em uma condição tridimensional, essa célula, como uma entidade interativa, é um plasma fundamental, um nêutron, e é o início de outro ciclo de vida. Em todos os ensinamentos e livros falamos continuamente sobre o plasma fundamental, que é o começo por sua natureza. Dentro do plasma fundamental, o movimento inicial dos campos magnéticos movendo-se em diferentes direções e opostos uns aos outros, com forças e tamanhos diferentes, inicia o processo de formação de um novo plasma dentro de si mesmo. Como todos estes têm um denominador comum no centro do plasma fundamental, eles se comportam e interagem como se estivessem conectados uns aos outros. Só é possível reunir os plasmas quando eles têm uma função base de denominador comum, no que diz respeito ao meio ambiente em que existem. Você pode ter um plasma que não existe na Terra, mas aquele plasma fundamental existe na Lua. Como não estivemos na Lua, não temos consciência disso, não sabemos de sua existência. Um plasma fundamental em outro sistema planetário ou solar ou em outra galáxia é diferente, mas no entendimento essencial, eles se comportam da mesma maneira. O que acontece com este plasma fundamental quando ele passa por um ciclo de divisão e cria e libera o que chamamos de decaimento nuclear? Como se dá este decaimento nuclear? Como começa o decaimento nuclear, que alcança este ponto de divisão? O decaimento nuclear começa pela interação ou fricção desses campos dentro do plasma fundamental, e gradualmente sua força de campo se torna cada vez mais forte. Quando essas forças de campo que estão se formando atingem um certo ponto em relação à força de campo interna do plasma original, elas reagem, e esta reação é um posicionamento mais grave. Quando a força de campo desta nova formação do plasma na linha de interação atinge uma força que é igual ou semelhante ao plasma original, então ele toma uma nova posição. Se mostra como o plasma se dividiu, o que chamamos de decaimento nuclear. Um plasma fundamental, através da interação dos campos magnéticos dentro dele, acumula forças até chegar ao ponto que passa pelo que chamamos de decaimento nuclear, ou que na tecnologia chamamos de fisão, ou início de um novo ciclo. É assim que as entidades começam como um plasma, quer você o chame de elétron ou de alma do homem. O Criador é também um plasma fundamental, onde através da atração de seus campos de si mesmo e passando por um decaimento, criou o Criador e Mitra, ou a alma do Criador e o resto da criação. A estrutura é a mesma, só que escolhemos nomes diferentes para o mesmo processo. Nós chamamos de plasma fundamental, original ou Criador, é tudo a mesma coisa. O original ou o Criador, ao passar por decaimento após decaimento,
juntamente com frequentes desenvolvimentos e interações de outros campos, levou à criação de muitas galáxias, universos e o resto. Neste processo, você se torna um dos elementos neste longo ciclo da criação. Não há diferença entre o plasma fundamental e o Criador. No plasma fundamental de um nêutron, sabemos que os campos vieram de outro processo, do qual ele se dividiu. Então a pergunta fundamental a ser feita é: de onde vieram os campos que levaram à criação do Criador ou o plasma do Criador? Sabemos que o plasma fundamental vem através da evolução ou divisão ou interação dos campos do Criador, e vemos um processo para baixo. O plasma fundamental também pode interagir entre si, ou juntos, ou se amalgamar para levar à criação de novos ciclos de vida. Nós o chamamos de célula do homem, ou o corpo do homem, ou uma árvore. Em uma escala maior, os campos do Criador podem se dividir e, em vez de se tornarem um homem ou uma árvore, tornam-se galáxias, universos e o resto. Com este entendimento, podemos ir mais longe na compreensão do processo de criação. Agora entendemos de onde viemos e do que fomos criados e como isso é feito. Podemos encontrar uma maneira de trilhar o caminho no sentido inverso para o Criador. Ou podemos nos tornar parte do plasma fundamental, que nos levou à criação da totalidade. Podemos alcançar o Criador esfregando internamente nossos próprios campos juntos? É isso, então, que significa contemplação do que é a vida? Será que já temos realmente todo esse poder dentro de nós? Ainda há uma enorme pergunta: de onde vieram os campos do Criador? O que levou à criação deste universo? Como ele foi criado? Ou será a fisicalidade do homem e a fisicalidade do universo uma miragem? Porque se não encontramos a essência, a origem dos campos, então não há realidade para a funcionalidade do Criador e do criado. De onde vieram os campos do universo? De onde vieram os campos do Criador que levaram à criação do universo, do homem e do resto? A questão é muito profunda, e a compreensão leva o homem a um ponto que ele é impotente para compreender a totalidade da criação neste momento. Nenhuma medicação e nenhuma meditação levará o homem a compreender este processo e a estrutura da criação. No entanto, fundamentalmente sabemos que outrora, os campos dos GANs, dos aminoácidos dos quais fomos feitos e os outros animais foram feitos, eram originalmente parte dos campos do Criador. Outrora, eles faziam parte do processo do plasma fundamental. Pensem em quanto plasma e campos que originalmente devem ter feito parte do plasma do Criador, que mesmo agora ainda vemos a expansão do mesmo. Ele ainda está se dividindo, mesmo depois de bilhões de anos. Ainda vemos o que eles chamam de decaimento nuclear em uma escala maior que um átomo, ou seja, o decaimento nuclear dos universos. Na cosmologia, os cientistas se referem a isso em alguns de seus trabalhos e livros, onde veem campos em algumas partes do universo ou coleções de galáxias que estão girando na direção oposta à do meio ambiente. Eu me referi a isto que a maioria destes fenômenos são criados pela interação dos campos dos outros universos, mas alguns deles são como aqueles elétrons em um átomo que reuniu energia suficiente e está se preparando para partir e criar assim uma nova dimensão. Pelo que nosso cientista observa e nos conta sobre esses remendos que vêm em nosso universo, como dizer qual deles é causado pela interação de outros universos e quais são os novos elétrons que estão se preparando para serem impulsionados para fora deste universo para iniciar um novo ciclo em outro lugar. Quando esse elétron ou novo universo alcançar seu destino, então o que eu chamo de posicionamento Magrav, em relação aos outros universos, ele permaneceria do mesmo tamanho? Ou seria necessário campos que se movem livremente dentro do ambiente do únicos e se expandem para um universo ainda maior?
E seus campos magnéticos e gravitacionais se tornariam equilibrados em relação aos outros universos? Na realidade, o homem acaba de colocar um dedo do pé no oceano do conhecimento da criação. Ainda temos que sentir o calor da criação. E então temos que confiar o suficiente para saltar para dentro dela. Mas esse salto requer muito conhecimento sobre como sobreviver neste oceano de conhecimento e a realidade da criação e do Criador. Será que nossos cientistas já entenderam esse processo e até que ponto? Ou simplesmente olham e dizem: existem as galáxias, as estrelas, e olhem, essas galáxias simplesmente batem umas nas outras. Ou veem que a mesma estrela está na mesma posição por milhares de anos. Mas será que eles fazem a pergunta: de onde tudo isso veio? De que é essa parte? Quando os campos, através de suas interações e amalgamações, levaram à criação, quando aconteceu isso? Quando os campos, através de suas interações e amalgamações, levaram à criação do plasma do Criador? Se isso está correto, o que tem que estar, porque vemos isso na imagem do decaimento nuclear. De onde vieram os campos do Criador? Existe outra dimensão acima? Ou passamos para sempre de um Deus para outro, para o próximo Deus, para o próximo Deus, para o próximo, e os deuses, que é o Pai do Deus, o Pai do Deus, do Deus. Então estamos assim de volta ao mesmo ciclo. Mas, essencialmente, de onde vieram os primeiros campos magnéticos que levaram à criação dos universos atuais e do únicos? Como eu sempre disse, se não podemos compreender isso, e não podemos explicar isso, e não podemos fisicamente, tangivelmente levar nosso conhecimento a compreender isso, então tudo que temos ao nosso redor não é nada mais do que uma miragem e uma fachada. Então chega ao ponto: de onde veio a força de campo da emoção que levou à criação do Criador? Ou o Criador criou a interação de campo a partir de sua própria emoção? No Alcorão, o abençoado Maomé diz: ele tem 100 atributos. E isso é apenas no estado da matéria, não no estado de plasma. Os atributos do Criador são incalculáveis. Não podemos nem mesmo falar sobre isso. Apenas falamos do que entendemos emocionalmente na dimensão dos campos do estado da matéria deste planeta. Então vem que, se com o nosso conhecimento e compreensão pudéssemos encontrar os campos de emoção do Criador, seríamos capazes de interagir com ele? Poderia essa emoção transferir nossa conexão? Mesmo as emoções do campo do Criador têm uma força, caso contrário, não podem interagir. Ela tem que ter uma dimensão, estar lá, efetuar e interagir com sua existência. Nos novos processos, será que podemos compreender isto? Podemos chegar a compreender a totalidade do movimento do universo? Muitos de vocês ficarão chocados quando virem as unidades de aprimoramento de voo e como o processo de voo é através da interação com a alma do homem. É uma tecnologia que foi escondida do homem, que nunca foi vista de forma alguma. É compreender o processo da criação através da alma do sistema. O sistema sendo uma aeronave, uma unidade de voo, o Criador ou outra pessoa. No novo sistema de voo, que será revelado muito em breve, você verá algo que nunca foi visto antes. Nunca foi compreendido que o homem pode alcançar este nível de compreensão, que ele não precisa sequer mover seu corpo físico, onde ele pode transmutar sua alma e se manifestar em outra posição. Ele pode até mesmo se manifestar dentro da alma do Criador. Se o homem compreender a força da transmutação e do transporte dos campos do universo. Na nova unidade de aprimoramento de voo, ao entrar nela, você ficará perplexo, pois estará caminhando dentro dos campos do universo. Você entrará com o entendimento das condições que criaram o universo. E se sua alma encontrar sua força dentro da força do sistema, ela encontrará sua posição nos campos do universo. Isso significa que podemos nos tornar uma estrela? Será um dos sistemas de voo mais impressionantes que o homem já viu. E sua simplicidade vai confundir os cientistas por séculos. O homem levou anos para criar submarinos para que pudesse viajar nas profundezas dos oceanos, para poder se mover como um peixe. Agora, trouxemos ao homem
o conhecimento do submarino que flutua dentro dos campos do universo. O homem terá a capacidade de alcançar a força dos campos da emoção do Criador se o homem decidir ser tão puro quanto o Criador, desapegado. Se o homem decidir ser desapegado, onde a fisicalidade e a riqueza deste planeta não têm nenhum significado, onde a riqueza do conhecimento do universo e a compreensão do processo da criação é sacrossanta, então você se torna como os campos dentro do círculo, dentro da corporificação dos campos do Criador. Um dia, quando sua força alcançar a força no poder do tempo, você se tornará outro universo, outro atributo embutido nos campos do Criador. O Criador está dentro de mim ou eu estou dentro do Criador? O movimento dos campos da célula do homem, o aminoácido do corpo do homem, é outra conexão na linha da totalidade da existência. Ainda estamos nesse processo de ser criados com uma célula e depois para ir mais além para criar uma nova dimensão. Se este processo existe, que passamos da alma do Criador para a criação do Únicos, então deve haver um ambiente no qual o Únicos nasce. Então a questão é, qual é esse ambiente? Então o Criador, ao qual todos nós nos encontramos e oramos, e a quem pensamos como onipotente, é em si mesmo uma parte de outra estrutura. Não se pode encher um balão em uma sala se não houver espaço para que o balão se expanda. Eles nos dizem que nosso universo está se expandindo a 1 milhão de quilômetros por hora. Portanto, deve haver espaço disponível para que ele expanda. Mas onde e o que é esse espaço? Qual é a limitação da compreensão do homem em relação ao conhecimento atual da humanidade? Será que o homem se perderia quando chegasse a esse nível de compreensão? Ou será que o homem ficaria satisfeito e amadureceria uma vez que entendesse esse conhecimento? Que toda a riqueza deste planeta não vale nada quando comparada com a fração de conhecimento do homem sobre o Criador e a criação. É preciso entender mais sobre o que acontece quando se trabalha com as caixas de gancho. Quando você faz um gancho, você ainda está na dimensão da força do campo deste planeta. E quando você coloca as caixas de gancho no vácuo, o que acontece? No futuro próximo, muitos de vocês virão aos institutos da Fundação Cash e verão o que acontece quando colocam suas caixas de gancho no vácuo. É a única maneira de vocês verem a realidade da interação dos campos. Você pegará um gancho e mudará o ambiente do mesmo e o verá como o tamanho de uma bola de futebol. Então você será capaz de ver suas interações. Se algum de vocês trabalhou tanto quanto eu trabalhei no laboratório, onde trabalhamos em -11, -12 em condições de vácuo, vocês teriam visto a beleza da criação. Vocês veriam como a criação toma forma dentro das câmaras de vácuo. Depois que fechamos os reatores, eles começam a liberar energias. Víamos isso nos testes que fizemos em Bruges, na Bélgica, com sistemas especiais de vácuo espacial feitos na Ucrânia. Quando desligávamos tudo, os campos começavam a funcionar. Várias vezes não podíamos controlar esses campos e eles passavam pelos canais dos campos do homem e queimavam o sistema, depois que tínhamos deixado o laboratório. É o que eu chamo de transporte dos campos, transmutação, onde os campos não encontram espaço e assim eles começam a viajar. O estado da matéria do homem não é uma limitação para esses campos. Podemos nos tornar parte daquele campo que é liberado? Podemos nos tornar parte dos campos não tangíveis e viajar com ele através da corporificação do corpo do homem ou dentro do ambiente? Nosso pessoal viu a mesma coisa durante a produção da nova unidade de voo. Algum tempo depois de desligar o sistema e sem conexão elétrica, houve uma fusão dos campos de plasma com as placas de circuito e elas foram derretidas. É porque os campos ainda existem. É assim quando o corpo vai dormir. A alma e os campos ainda estão ativos. Tudo ainda continua e você chama isso de um sonho. Como podemos usar essas posições? Ou aprendemos com elas que no futuro podemos desligar a fisicalidade e deixamos os campos da alma do homem e o corpo e as células tomarem o que eu chamo a queda livre. Tomar o caminho que é permitido pela força que é reunida para encontrar sua posição.
Não é isto que acontece conosco quando morremos? Mas agora, através da compreensão do sistema, não precisamos morrer. Podemos desfrutar da emoção desses campos dentro do sistema, seja a interação com a mãe, o cão, ou sentir como os móveis se sentem quando eu salto sobre eles. Tudo tem uma emoção, tudo tem um sentimento, porque é feito dos campos dinâmicos. Na ciência da criação, tudo volta ao plasma fundamental, seja um nêutron em um átomo, um próton em um átomo ou um elétron dentro de um átomo. Sempre me opus a que os cientistas falam sobre decaimento nuclear na atual tecnologia nuclear. Na verdade, não é apenas o nêutron, mas também o próton e o elétron decaem. A palavra decaimento em nossa ciência realmente significa quando os campos dentro do átomo constroem outra dimensão ou plasma dentro daquele átomo, e então, não sendo capazes de se agarrar aos campos, eles passam por este processo de decaimento, mas realmente é uma transmutação que acontece. Nossos físicos nucleares sempre fizeram o que eles chamam de decaimento do nêutron como uma limitação, mas o próton não veio do nêutron. E ele tem os mesmos atributos e propriedades, expansão e extensão dos campos e interações como o nêutron. Quando nossos cientistas entenderem o processo de decaimento do próton e dos elétrons, então nós nos moveremos mais na compreensão da criação. Então eles entenderão que quando um átomo passa por uma divisão, não é só que o único nêutron mudou ou os nêutrons se reposicionaram, temos que ver quais elétrons também mudaram, ou quais prótons também mudaram ou ganharam em força. Só porque você conta o número de nêutrons, prótons e elétrons, não significa que na verdade é o mesmo nêutron, próton ou elétron. Eles podem ter passado por uma transmutação de energia. Todos estes processos de decaimento nuclear, ou deveríamos dizer o processo de decaimento do plasma fundamental e os elementos fundamentais do universo voltam aos campos originais do Criador. Como físico nuclear, este mal entendido e o mau uso das palavras, que apenas um nêutron decai, tem me incomodado por décadas. Mas não se pode falar sobre isso com os cientistas porque eles não entendem isso. Mesmo nossos próprios físicos nucleares não conseguem entender isso, porque nunca foram ensinados de outra forma. Eles nunca puderam compreender que o que é bom para um também é bom para o outro. Se um pode comer grama, o outro pode comer a mesma grama. Esta é a parte do conhecimento com a qual você, como buscador de conhecimento, agora tem que interagir e compreender para poder ir ao próximo passo do processo fundamental da criação dos elementos, movimento dos campos, transmutação de energia e transporte e transmutação em energia, ou o estado da matéria e os estados do campo, que é parte do processo universal da criação. Há uma questão fundamental para todos nós. É o que vemos uma miragem? Que através da conversão da informação em nossos olhos, torna-se a mãe? Se podemos fazer isso na dimensão do sono, como pode que não fomos capazes de fazer isso durante o tempo que estamos acordados? Então existe uma realidade para a dimensão da fisicalidade da existência? Ou é sempre uma miragem? Ou com a nova tecnologia, com o novo entendimento, criamos uma condição para poder viajar entre os dois? O lançamento da nova unidade de voo criaria um grande dilema para os cientistas espaciais, cientistas da cosmologia e cientistas do que eu chamo da teologia, e como eles irão trabalhar com isso. Muitos de vocês entrarão na unidade de voo e dirão que ela não funciona, e muitos de vocês entrarão e terão muito a dizer. Então, em quem nós acreditamos? E entendemos o que eles estão dizendo? E qual de vocês não está pronto e ainda não entendeu? Então não podem chegar a esse ponto de interação? A nova unidade de voo é uma das formas mais simples, mas mais abrangentes de ensinar ao homem o primeiro passo sobre o movimento, a interação e a transmutação dentro dos campos do universo. O livro é o mesmo, o entendimento é o mesmo, mas a interpretação vem pelo nível de conhecimento.
e o processo é o mesmo em todos os níveis da criação. Mas há um ponto de mistério que o homem não consegue entender neste momento. Ele ainda não está maduro o suficiente para entender. Ou seja, de onde vieram os campos que levaram à criação do Criador? E por que eles são tão poderosos que depois de bilhões de anos de visão, eles ainda podem criar o homem e ainda continuam a criar novas dimensões? Quanta força e quão compactos são os campos do Criador, que no que eu chamo de divisão e separação através do universo, ainda tem um longo caminho a percorrer para preencher todo o espaço que lhes foi dado pelo Únicos, para crescer na dimensão de sua existência. Então chega a outro ponto de entendimento. Quem fez essa limitação do espaço do nosso Únicos?